Então, gente, nossa aula 4, como eu havia dito, vai ser a discussão desse problema proposto. Como eu disse, eu poderia ter trago um exercício, uma resolução de exercício, uma lista de exercícios, mas isso vocês conseguem ver na internet, né? Tipo assim, é algo muito simples, e como eu disse, minha ideia inicial seria que a sequência tivesse mais um sentido interior, que vocês entendessem melhor, e não só algo tão óbvio. Então, eu vou discutir um pouco com vocês do problema que eu trouxe, e aí vocês façam uma autoavaliação. É interessante que vocês se autoavaliem, consigam perceber se atingiram o objetivo que vocês desejavam ao estudar equilíbrio químico e deslocamento, e também se eu atingi o objetivo que eu esperava de trazer para vocês essa ideia, né? Então, eu trouxe aqui para vocês a situação problema, não sei se vocês entenderam o problema, mas o galinho do tempo, ele muda de cor de acordo com a presença ou não de umidade no ar. Que umidade seria essa? A água, o H2O. A gente tem ele de forma gasosa no ar, certo? E, enfim, essa reação entre a tinta, que tem cloreto de cobalto, e a água gera um complexo rosa, né? Vocês podem ver aqui, e muda a cor do galinho do tempo. E aí, eu não sei se vocês, eu queria que a ideia que vocês de primeira que conseguissem identificar pela setinha de vai e vem, que é uma reação reversível, primeiro ponto, já que ela muda de cor, vai do azul para o rosa, quer dizer que ela é reversível, ela vai e volta. Logo, também conseguissem entender e conseguir reparar quais são os reagentes, quais são os produtos, é importante que vocês tenham isso em mente. Então, vamos discutir aqui a primeira questão que eu trouxe, que foi: o que provoca a mudança de coloração nas asas do galinho do tempo? Eu não sei qual foi a resposta de vocês, qual foi o pensamento de vocês, mas eu acredito que muitas das pessoas vão dizer que o que provoca a mudança de coloração é a tinta. É um pensamento óbvio, obviamente, que provoca a mudança de coloração é a presença da tinta no galinho. Mas o que tem na tinta, vou trazer outra discussão para vocês, que faz essa mudança de coloração? O que tem na tinta? Qual é o composto responsável por essa reação que ocorre, né? Que no caso aqui, o ideal seria vocês responderem que é o cloreto de cobalto. Ele é o responsável pela, pela mudança, ele é o composto, ele é o reagente necessário para que ocorra essa mudança de cor. Então, ele seria o responsável juntamente com a água, né? A segunda pergunta é o seguinte: tem algum elemento no ar que você consegue identificar na reação? Então, eu não sei se formulei muito bem essa questão, não sei se vocês conseguiram entender a ideia, mas eu esperava que vocês dissessem que seria a água, certo? Nessa reação aqui inteira, um dos elementos que a gente encontra no ar, em forma gasosa ou em forma líquida, seja ela qual for, é a água. E ela é responsável pela umidade. Então, a minha ideia, ao trazer essas duas perguntas iniciais, é que vocês conseguissem enxergar o reagente, os reagentes dessa reação. O nosso lado esquerdo, que é um dos lados fundamentais, né? Então, vocês identificando esses dois reagentes, vocês conseguem ter um ponto de partida para o que está acontecendo aqui nessa reação, certo? E aí eu trago a terceira pergunta. O que ocorre com as espécies químicas envolvidas na reação para que as asas do galinho do tempo mudem de cor? Então, eu já trago aquela ideia lá de cima que eu disse para vocês, eu gostaria que vocês trouxessem. O que ocorre com essas espécies para que o galinho mude de cor? Então, ocorre uma reação, certo, entre o cloreto de cobalto, presente na tinta, que tem coloração azul, e a água, formando o nosso complexo rosa, certo? Mudando
a cor do galinho. Então, ao trazer essa questão do que ocorre com essas espécies químicas, é que vocês pensem um pouco na reação que está ocorrendo. A mudança de cor só ocorre porque acontece uma reação, certo? E que reação é essa? Que reagentes são esses? E tanto faz para a reação inversa. Ele não muda só de cor com a reação com a água, ele também retorna. Quando a gente não tem essa água, ele retorna para seu estado inicial, entendeu? Que seria o cloreto de cobalto, se tornando azul. Então, trazer essa ideia para vocês do que acontece. Do porquê ele muda de cor. Ele muda de cor porque ele reage, ele atinge o equilíbrio. Quando ele atinge o equilíbrio, seja para sentido direto ou inverso, há essa mudança de cor, certo? E aí, terceira pergunta. Você consegue identificar algum dos fatores de deslocamento? Se sim, qual? Qual o fator de deslocamento vocês conseguiram observar? No caso aqui, o ideal, o legal é que vocês percebessem que seria a concentração. Ou seja, quando a gente tem uma maior concentração de água, essa concentração de água aumenta, que seria a umidade presente no ar, a gente tem a formação, a gente tem o deslocamento, a gente tem o deslocamento favorecido para o lado direito, ou seja, da formação dos produtos, e a gente tem o nosso complexo rosa. E, da mesma forma, com a não presença de água, a sua concentração diminui, e a gente tem o inverso, o nosso lado esquerdo favorecido pelo deslocamento, certo? Então, qual é esse fator de deslocamento que a gente observou lá atrás, que a gente falou da concentração, temperatura e pressão? Seria que, no caso, a concentração. Quanto maior a concentração, esse deslocamento, quanto maior a concentração de água, esse deslocamento vai acontecer, certo? Aí eu trouxe essa quarta pergunta, que vocês vão falar, fica óbvio agora, fica realmente. Para qual lado o equilíbrio está deslocado em cada cor observada no galinho? Ou seja, se o galinho está azul, o, o equilíbrio está deslocado para qual cor? Obviamente, reagente. A gente não tem a presença de uma concentração elevada de água, automaticamente a gente tem o lado esquerdo favorecido, ou seja, na formação dos reagentes e não dos produtos. E quando a gente tem a presença, um aumento de concentração da água, a gente tem o lado esquerdo favorecido, que é a produção dos reagentes, certo? E eu trouxe, assim, uma reflexão, e por que você acha que é para esse lado? No sentido de que vocês exatamente me explicassem isso que eu acabei de explicar para vocês, de que o lado direito, quando o lado direito está sendo favorecido por causa da falta de umidade, da falta de água, há uma baixa concentração de água, e da mesma forma o lado esquerdo favorecido, o lado direito favorecido seria a maior concentração de água, uma presença da umidade. Então, gente, eu espero que com esse problema proposto aqui para vocês tenham entendido a importância do deslocamento, tenham entendido quais são os fatores que determinam o deslocamento. Obviamente, não tem só esses cálculos envolvidos nesse tema, né? Mas a minha sequência, ela tem a ideia de ser sucinta, de introduzir esse assunto, de trazer os aspectos mais importantes para que vocês estudem e entendam a importância mesmo desse tema dentro da química, né? Que seria o equilíbrio químico. Espero que vocês estejam bem, agradeço a quem assistiu o vídeo e estou muito feliz com essa etapa minha. E eu queria muito ter feito isso presencialmente, ter estado perto de vocês, de alunos e tudo mais. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, eu vou deixar o meu número, vou deixar o meu e-mail e no que eu puder estar ajudando, eu estarei ajudando. Agradeço, gente. Tchauzinho.